E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, faz uns 15 dias que ela arde no meu coração, ela se encontra em Mateus capítulo 6. Uma passagem tão conhecida entre nós. Uma palavra que nós já ouvimos de várias formas sendo ministrada ao nosso coração. E o Senhor, mais uma vez, ele vai ministrar também ao nosso coração essa passagem, essa palavra. Que, para início, eu quero ler o verso 6 e o 7 do capítulo 6 de Mateus, que ele vai nos dizer assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a sua recompensa. Nas tuas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês sabe muito bem o que vocês precisam. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. E, queridos, isso tem sido de uma totalidade tão 100% nas nossas vidas que nós não temos de onde nem para onde socorrermos, a não ser desta palavra e a este Deus, a qual ele dá a nós uma instrução maravilhosa, uma instrução de que não é falar com qualquer um, não é entrar em qualquer lugar, não é fechar qualquer porta, mas é entrar no lugar secreto, é entrar dentro de um lugar onde nós muitas vezes chamamos de quatro paredes, mas que muitas vezes pensamos que estamos só. E não estamos só, estamos com o Pai, mesmo que seja invisível, mesmo que seja espiritual, mas não estamos sozinhos. Estamos dentro de um quarto, dentro de quatro paredes, onde um irá nos ouvir, mesmo sabendo de todas as coisas que nós necessitamos. Ele traz para mim e para você essa noite uma instrução tão maravilhosa que muitas das vezes nós esquecemos de entrarmos no nosso lugar secreto, no nosso íntimo, no nosso quarto, no nosso lugar onde só nós sabemos como nós nos comportamos, sabemos como nós nos adequamos, sabemos como nós estamos, sabemos nós como vamos agir. É quando nós entramos no nosso quarto e vamos nos direcionar a alguém maior do que todas as coisas, soberano sobre tudo e sobre todos, aonde ele vai ouvir tão somente o meu e teu coração e a minha tua voz. Muitas das vezes nem a voz nós usamos. Mas aquele que ele deixou quando ele partiu para ser o nosso condutor, para ser o nosso consolador, ele leva, nem que seja só em gemidos inexprimíveis, até a presença do Todo-Poderoso. A minha, a sua necessidade, o meu, o seu desejo, aquilo que nós estamos necessitando, só ele realmente conhece. Porque conhecer coisas supérfluas, todo mundo conhece, mas conhecer o íntimo, conhecer o que lateja, o que arde, o que queima aqui dentro, é só ele. Só ele conhece. É por isso que ele diz para mim e para você: fechem a porta e ore ao Pai. Não é a qualquer um, não, é ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É ao Pai, aquele que o filho pede um pão, ele não vai dar uma pedra. Ele não vai dar apenas um pão, ele dá muito mais do que um pão. Porque quando nós passamos pela escassez, quando nós vivenciamos algo que está escasso, quando chega assim um tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas, ele fornece novamente. E o ciclo começa assim a se caminhar e a começar a se encher e a ficar as coisas abastecidas. Então, se ele se preocupa com o pão, com o alimento, imagine com a mim, com a tua alma.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando ela está entristecida, é desse jeito que ele faz, é desse jeito que ele coordena, é desse jeito que ele orienta. Entra no lugar secreto, clama a mim, pede a mim, chama por mim, porque eu sim conheço a verdadeira necessidade de mim, de você, que nós a qual passamos. Mas muitas das vezes, querido, nós esquecemos desse cuidado de Deus. Muitas das vezes, quando nós estamos vivenciando algo tenebroso, algo tão difícil de nós conciliarmos, mesmo sabendo de tantas as coisas, mesmo de tantas inteligências que nós vemos e temos, o conhecimento, nós não conseguimos sozinhos. E muitas das vezes nós nos perguntamos, mas cadê Deus? Deus não me ouve? Louvado seja o nome do Senhor. Achamos que somos esquecidos, não é verdade? Quando estamos passando por algo que não nos acontece logo, que não é de rapidez, que não é para onde, porque quando a gente vai a esse lugar secreto e vai pedir algo ao Senhor, nós não pedimos para amanhã, nós pedimos para ontem, mas Ele sabe a verdadeira necessidade minha e tua, porque às vezes nós pedimos e se nós conseguíssemos logo de imediato, nós não cuidaríamos tão bem do quanto é realmente no tempo proposto que Ele nos dará aquilo que nós precisamos e estamos necessitando. E durante esse período, queridos, o Senhor me fez olhar e analisar tudo de forma diferente, tudo de forma mais profundo, tudo de forma mais intenso. Sabe quando acontece algo na nossa vida que nós estamos vivendo e de repente vem algo que pá, e você para, e você analisa, e você estaciona por um momento, e você fixa só naquilo, e fica pensando, e fica analisando, e fica protelando, e fica pedindo ao Senhor resposta, e fica pedindo ao Senhor como ter orientação de agir, de fazer. Aí o Senhor vem com algo tão simples, tão necessário, tão objetivo. Entra no teu quarto, filha. Entra no secreto, filha. Clama a mim, pede a mim. Louvado seja o nome do Senhor. No mesmo capítulo 6 de Mateus, o verso 25, ele vai nos dizer assim: por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Vejam os passarinhos que guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Aleluia, louvado seja Deus. E é quando nós estamos vivenciando algo tão doloroso que nós começamos a observar isso aqui, sabe, queridas? Eu não poderia trazer outra mensagem, outra palavra que eu não estivesse vivendo, porque eu não sei ministrar algo que eu não sei como é. Então, eu quero ministrar aquilo que eu sei o que é, o que eu estou vivendo. E eu estou vivendo esse cuidado de que Deus diz assim: olha, filha, se eu estou cuidando daqueles que voam, daqueles que não tem comida, não tem bebida, não tem calçado, não tem valia de alma. Imagine de você, que é feitura minha. Imagine de você, que é minha filha. Imagine de você, que foi eu que soprei o fôlego de vida nas tuas narinas. Imagine de você, que eu tenho cuidado todos os dias. Imagine de você, que eu tenho uma porção de misericórdia para que você não seja consumida. Imagine de você que eu envio anjos para cuidar de você. Imagine de você que eu não deixo que pedra nenhuma te deixe tropeçar. Imagine de você que eu te guardo como a menina dos meus olhos, debaixo das minhas asas, na minha mão potente, que te seguro pela minha mão. Imagine de você o cuidado que eu não tenho com você. Se eu cuido dos pássaros, imagine da tua vida. Aleluia. Isso, queridos, não é só diante da palavra, é diante do físico, é diante do alimento, é diante de uma viagem, é diante de um valor, é diante de uma causa, é diante de tantas coisas.
que se eu e você fosse enumerar aqui, não teríamos tempo suficiente, a qual o tempo é proposto da vigília, de contar, de confessar, de dizer desse cuidado do Pai para comigo e para contigo. Desse cuidado que o Senhor tem comigo e contigo, de ao ponto de dizer, não vale mais do que a alma, não vale mais do que o corpo, não vale mais do que tantas coisas supérfluas que a gente coloca em primeiro lugar. Oh, aleluia! Onde o próprio diz que se nós colocarmos o reino, se nós colocarmos as suas coisas, se nós colocarmos ele em primícia, todas as outras, elas nos serão acrescentadas. Elas nos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. E é quando a gente começa a entender e a perceber e a ver com os olhos assim naturais um cuidado tão maravilhoso que é o cuidado do Senhor. Pensando em tudo, muitas vezes nós o desagradamos, porque nós temos um Pai que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Achamos que somos esquecidos, que ele não cuida o suficiente, damos crença às muitas vozes, acreditamos em muitas coisas, nos engabelamos com o que nós vemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No verso 31 e 32 do mesmo capítulo, ele vai nos dizer assim: não fiquem preocupados perguntando onde é que vocês vão arranjar comida, ou onde é que vocês vão arranjar roupa, pois os pagões, estes sim, estão sempre procurando estas coisas. Mas o Pai de vocês, que está no céu, sabem que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que ele quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Louvado seja Deus. Os pagões é que estão sempre procurando coisas vãs. Talvez você possa dizer assim, mas procurar comida, procurar vestimenta, procurar as coisas para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, é necessário, é verdade, é necessário. Mas quando nós conhecemos o Cristo que nós conhecemos, quando nós vivenciamos uma vida espiritual, nós sabemos a quem recorrer. Nós não andamos como os pagãos. Pagão era um indivíduo que não se enquadra nos distintos da fé cristã, ou seja, é um seguidor de uma falsa religião, ele é devoto de um falso Deus. O pagão, ele acredita em tudo. O pagão, ele é devoto de um falso Deus. Um falso Deus não existe. Um falso Deus para nós cristãos. Nós cremos e acreditamos e professamos num Deus verdadeiro, num Deus que nós não idealizamos. É um Deus existente, mesmo sendo espiritual. Mesmo que nós não vejamos, como a própria palavra diz, que quando nós entramos, que pedimos ao Pai, que mesmo em secreto, mesmo nós não vendo, mas Ele se propõe a nos favorecer naquilo que a gente tem pedido a Ele. Então, quando eu olho para esses pagãos, nós não somos daqueles, nós não somos desses que somos devotos de um falso Deus. Também é comum chamar de pagão qualquer pessoa sem religião, que diz que não crer em Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, querido, nós nos engabelamos. Às vezes as situações são tão críticas, são tão fortes, que nós talvez não nos comportemos como os pagãos, mas nós ficamos deixando a desejar ao Senhor, como eu já disse, dando crença a muitas vozes, achando que Deus nos esqueceu, achando que Deus não cuida de nós o suficiente, mas eu quero dizer para você nessa noite que nosso Deus cuida de nós e cuida muito bem. Cuida muito bem, talvez algumas coisas que nós estamos querendo, talvez algumas coisas que nós estamos pedindo, talvez algumas coisas que nós estamos verdadeiramente necessitando ainda não aconteceu, porque não é o tempo.
porque há um tempo determinado para acontecer todas as coisas debaixo dos céus. Há o propósito de Deus naquilo que nós estamos vivenciando. É por isso que demora, é por isso que não chega logo, é por isso que nós nos desinquietamos, é por isso que nós ficamos fadigados, ficamos angustiados. E muitas vezes acontece precoce, não é verdade? Algo que você pensa que vai acontecer há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos, já acontece, e você se pergunta por quê, e você se pergunta para quê, mas o Senhor traz para nós também hoje à noite. Se aquiete, fique tranquilo, tenha calma, porque tudo tem um tempo para acontecer. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das outras coisas, imagine de mim, de você. Aleluia. No 28 vai dizer, e por que vocês se preocupam com tantas coisas? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. No 30 vai dizer assim, é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor, amanhã desaparece, queimada no fogo. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Eu acho que essa palavrinha aqui, essa frase aqui, foi o que desencadeou todo esse meu contexto aqui que eu estou trazendo para nós. Porque mesmo ele observando que eu e você temos uma fé tão pequena nele, mesmo ele observando muitas vezes as nossas murmurações, mesmo observando tanta coisa que tem dentro do meu e do teu coração, que não agrada a ele, mesmo assim, ele não tem deixado de cuidar de nós. Mesmo assim, ele tem cuidado de nós com excelência e por excelência, porque as coisas do Senhor é com excelência, e o cuidado de Deus para mim e para a tua vida é com excelência. Não acontece nada fora do controle, do comando, da vontade do nosso Deus. Tudo é debaixo da sua potente mão, tudo é debaixo da sua soberania, do seu cuidado, do seu agir, do seu efetuar sobre a mim e sobre a tua vida. É por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas hoje, mesmo sendo do nosso convívio, pessoas que professam a fé, pessoas que realmente são de Deus, são crentes, mas estão abaladas com algumas coisas, têm alguns traumas, estão vivenciando uma depressão, uma ansiedade, por algum motivo, por alguma coisa. E nós muitas vezes não entendemos, não é verdade? Porque tem sido tão difícil nós mergulharmos nessa palavra, mergulharmos nesse agir que Deus tem para nós, mergulharmos assim de cabeça, como a gente tem costume de dizer aqui no Nordeste, né? Mergulha de cabeça nisso aí para ver se dá certo. E muitas vezes nós esquecemos de mergulhar no Senhor, de mergulhar na palavra, de mergulhar como Ezequiel mergulhou, sem deixar que seja só no calcanhar, só no joelho, só nos lombos, mas deixar se submergir, aleluia, nas águas curadoras do Senhor, nas águas profundas do Senhor, nas águas para que Deus possa nos limpar, nos purificar, e nós entendermos e compreendermos esse agir do Senhor, esse cuidado do Senhor. Louvado seja Deus. Mas o Senhor também trazia para que eu entendesse um cuidado. O Senhor dizia, não deixe de buscar a palavra que traz vida, a palavra que traz vigor, a palavra que traz essência, a palavra que traz alegria no coração. É inexplicável, queridos. Explicar a alguém que você passa-se por um luto, que você passa-se por uma dificuldade tremenda, mas você se sente realizado quando está na presença, porque a presença mais vale um dia na presença dele do que 1000 foras, querido. Um dia, é um dia. Isso cobre todos os dias que você não vai, é inexplicável. Nós queremos, é por isso que o Senhor diz que as coisas espirituais só entende o homem que é espiritual. A gente morre de explicar a alguém que não tem o espírito, que ele não vai entender. E é muito lindo, é muito profundo entender as coisas do Espírito. Só entende quem tem o Espírito. E eu fiquei analisando esses dias e dizendo, Senhor,
A minha oração agora é pedir perdão ao Senhor por não entender o seu agir, por não entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Porque há coisas, queridos, que são inexplicáveis, mas que nós, com esse bom ânimo, a qual o Senhor também nos deixa, que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, nós venceríamos, porque é consequente vencer, é consequência vencer, porque nós cremos e nós seguimos a quem já venceu. Então, se ele já venceu, nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos nele, nós somos dele, nós mergulhamos nele, nós estamos enxertados nele. Não tem como dar outra com o Senhor a vencer ou vencer, mesmo com aflições, mesmo com batalhas, mesmo com deserto, mesmo com escassez. Mas é com o Senhor que nós vamos conseguir todas essas coisas. É com o Senhor, a qual ele diz também, no mesmo capítulo, que vai dizer assim, no verso 34, por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. E eu fiquei maravilhada quando eu ouvi a palavra, né, a ministração que Glauber fez hoje no grupo. Eu disse, meu Deus, verdadeiramente o Espírito Santo testifica todas as coisas. Porque a palavra que eu estava estudando era sobre as preocupações, sobre o dia de amanhã, para não se preocupar, para entrar no quarto, porque aquele que sabe de todas as coisas e tem o melhor para mim, para você, ele está me ouvindo, ele está te ouvindo. Ele só precisa que eu e você entremos no lugar secreto, que é onde ele já nos espera. E quando eu ouvi Glauber trazendo aquela reflexão, eu disse, meu Deus, que coisa linda. O Senhor testificando ao meu coração. Não andeis preocupado. Tu anda preocupado demais. E se esquecendo de lançar as preocupações naquele que resolverá as nossas tribulações, as nossas aflições, as nossas angústias, porque o Pai já sabe de todas essas coisas. E nós ficamos nos lamentando, nós ficamos nos angustiando, nós ficamos correndo de um lado para o outro, nós ficamos pedindo ajuda a quem não pode nos dar ajuda, porque é do nosso tamanho, é do mesmo jeito. Aleluia. Eu estou falando tamanho, não é o tamanho de estrutura, não é verdade? Mas diante do Pai. Porque se nós fôssemos falar, nós poderíamos dizer, mas fulano tem isso, tem aquilo, fulano pode mais do que eu. Mas diante de Deus, queridos, somos todos iguais, do mesmo tamanho. E o Senhor é tão lindo nisso, é tão perfeito nessas coisas, que Ele não deixa que eu tenha mais e você tenha menos e eu vou conseguir a bênção primeiro porque eu tenho mais. Não, o Senhor é lindo, lindo, porque Ele não favorece. Ele é pai de todos, todos nós somos filhos, e Ele age como pai para com todos. E eu fico maravilhada com o Senhor. E o Senhor trazia para o meu coração Tiago, capítulo 4, do 1 ao 7, né? Onde Tiago vai fazer aquela referência toda. E eu trouxe para nós onde estão as suas riquezas. E muitas vezes nós ficamos pensando, né? Ficamos brigando, vamos dizer, e brigamos conosco mesmo. Tiago nos alerta que se deixarmos os desejos nos dominar, viveremos sempre em pé de guerra. Em pé de guerra com o outro, em pé de guerra com o vizinho, não, em pé de guerra conosco mesmo, comigo mesma, com você mesmo. Quando nós, muitas vezes, colocamos os desejos, as vontades, diante de tantas as coisas, e se esquecemos de colocar isso tudo que eu acabei de ler para nós, de entrarmos no quarto, no nosso secreto e pedir a Ele. Aleluia. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo e fora de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, verso 8, ele vai dizer que sabe quem somos, sabe que nós somos fiéis, sabe de todas as coisas, louvado seja Deus. Ele sabe o que fazemos, sabe o que temos uma pouca força e que somos fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que verdadeiramente deve nos importar. É Deus conhecer, é Deus saber do meu e do teu testemunho. Louvado seja Deus. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 8. Eu sei o que vocês estão fazendo.
Sei que vocês também têm pouca força, mas vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. E eu abrirei diante de vocês uma porta que ninguém poderá fechar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa porta que fisicamente nós abrimos e entramos, que é o nosso secreto, o nosso quarto. Mas essa porta que ele fala aqui para mim, para você, nesse contexto que eu estou trazendo para nós, ele está dizendo assim, que o poder sobrenatural acontece diante de qualquer porta, se ela estiver fechada. Se tranquilize, apenas feche a porta do seu quarto terreno, entre no secreto, entre no quarto onde você vai fechar aquela que você está vendo fisicamente, mas a espiritual, ela vai estar escancarada para mim e para você, porque é de lá que vem a minha sua resposta, é de lá que vem o meu seu sossego, é de lá que vem a minha sua paz, é de lá que vem todas as coisas, é dos altos céus, é do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E o Pai cuida de nós, e Ele cuida muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. E 2 Coríntios, capítulo 5, 17, o Senhor vai dizer que nós somos novas criaturas, né? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, em nome de Jesus, eu quero terminar essa ministração do jeito que o Senhor trouxe ao meu coração. Tente se despir do velho homem. Não traga o velho homem de volta, não ressalte o velho homem, porque o novo homem diante de Deus espiritual, ele entra no quarto, ele fecha a porta e ele conhece que é o pai dele. E ele reconhece a voz do pai dele. Então, se despeça de tudo aquilo que você, talvez, por alguma coisa, como eu comecei a dizer, que nós ficamos, muitas vezes, ligados a muitas vozes. Muitas pessoas dizem muitas coisas, né? As situações, elas trazem coisas para nós que nós ficamos assim, hã? O quê? Meu Deus! E agora? As pessoas, os lugares. Então, queridos, que nós possamos nos atentar nesse cuidado do Senhor para conosco, porque ele não é vão. O cuidado do Senhor, ele tem sido muito lindo para comigo, para contigo, e nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para tentarmos a esse cuidado. No livro de 1 Pedro, capítulo 2:9, o Senhor vai trazer para nós, que é por isso que ele tem cuidado de nós. Ele vai dizer assim, essas pessoas tropeçam porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês, eu, a vigília, louvado seja o nome do Senhor, são raça escolhida, louvado seja Deus, e sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que vos chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam da sua misericórdia, mas agora vocês recebem da sua misericórdia. E é por isso, queridos, que eu termino, é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos. Então, que nós nos atentemos a esse cuidado, a esse trabalhar de Deus nas nossas vidas, a tudo isso que Deus tem feito na minha tua vida, na minha tua casa, tem cuidado de nós assim lindamente, perfeitamente. E essa mensagem que eu quero deixar para nós. Depois vocês meditam Mateus 6 e Deus com certeza continuará falando grandemente aos vossos corações. Eu agradeço aqui a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.